Amém? Quando a Alice fala amém é para eu entrar na ministração. Então vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Você não fica contando história aí, né? Vamos contar mais uma? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, ou acesse Gênesis capítulo 6, do versículo 7 ao 14, que diz assim: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Será que o Senhor vai contar a tua história no tempo preciso, dizer: eis a história do Yuri, eis a história do Ardiles? A história do Ardiles começa meio pavorosa, né? Mas termina bem, né, Ardiles? A minha também era pavorosa. E a tua como era? Quantos passarinhos você matou? Quantas coisas você tchavou? E assim vai. Mas eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas que viviam o Favim. Não, entre os seus contemporâneos. Noé andou com Deus e gerou 3 filhos. Versículo 11. A terra estava toda corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Amém, queridos? Então havia toda uma provisão de Deus naquela época para preservação da minha e a sua vida. E o Senhor preparou aquele local com compartimentos adequados. E o Senhor também fez com que ela fosse toda ajustada para que não fosse inundada e aquele povo não perecesse. Quantos compreendem isso? Nós temos aqui nos visitando a Gentília. Fica em pé, a mãe da Simone, para a igreja conhecê-la. Um aplauso, Senhor, pela vida dela. Sempre bem-vinda, se sinta em casa. Tinha esquecido de apresentar os visitantes. Em meio a tanta gente, né, abençoada, nós acabamos esquecendo até dos visitantes. Escute, queridos. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, quando você vai ler a palavra de Deus, quando você vai orar ao Senhor, quais os sentimentos que vêm ao seu coração? O que o Espírito Santo ministra na tua vida? Eu vou lhes dizer alguns sentimentos que às vezes nós temos. Quem ora de joelho tem dor na cervical e dor nos joelhos e dor nas costas. Outros, quando estão andando, têm dores nas pernas. E outros têm sentimentos enquanto estão orando, estão pensando no boleto, ou no cobrador que vai vir em casa, ou nas coisas que tem que se acertar, ou no filho, ou na esposa. E outros estão desacreditados do que estão falando. Mas o que o Senhor está ministrando nesses dias para nós como igreja, é a necessidade que nós temos de uma conexão com Ele em tudo que nós intentarmos fazer. Veja, você veio aqui nessa noite, o desejo do coração do Senhor é que você saia como nós orávamos lá, alguém orou, você saia diferente do que você entrou.
Se você entrou com uma fome, uma sede, você saia com uma sede, uma fome ainda maior pelo Senhor. Se você veio nesse lugar para buscar uma visitação, um toque de Deus no seu coração, saia daqui transbordando, encharcado da sua presença, porque é dessa forma que o Senhor quer que nós tenhamos essa interação com Ele, ou essa interatividade com Ele. Por quê, amados? Porque, a bem da verdade, nós ouvimos muito falar sobre intimidade. Quantos ouviram falar sobre intimidade? Nós ouvimos muito falar sobre intimidade. Nós ouvimos muito falar sobre relacionamento. E ouvimos também, agora está em moda, né? A tal liberdade de expressão. Todo mundo precisa ter isso. E algumas classes até não permite que alguém se refira a elas, podando essa tal liberdade de expressão. Mas o que acontece é que são vias de mão dupla, ou seja, daquela que vai e vem. Quando nós desejamos promover esses relacionamentos, nós nos encontramos nesse lugar. E é justamente entre quando um vai e outro vem, é que acontecem esses encontros, e nós podemos parar para nos relacionar, para ter o bate-papo. No domingo passado, quando nós tivemos aquele tempo de comunhão aqui, terminado o culto, muitos ficaram interagindo. Agora hoje é quase certo que terminado o culto, muitos vão cair fora rápido. Na reunião lá dos homens, não tinha, por uma provisão divina, né, foi tirada a mesa de sinuca lá da associação da UTF-PR, né? Daí os homens tiveram que conversar entre eles. Então houve aquela mão de duas vias se encontrando, um que vai e outro que vem. Porém, queridos, escute isso, nas gerações anteriores, muitos de nós fomos cerceados na nossa comunhão, fomos cerceados, fomos podados na nossa liberdade de expressão. Agora vamos parar um pouquinho para pensar. Hoje as crianças, logo que elas são indagadas, quem tem criança pequena em casa, ou até as avós, né, Lu, que estão cuidando das crianças, logo que elas são indagadas, elas já vêm com os porquês. Você não pode ficar na frente da televisão olhando esse tipo de programação. Por quê, mamãe? Por quê, vovó? Você tem que se preparar para a escola, vai tomar um banho, porque você precisa. Por que eu tenho que ir para a escola? Você não pode sair aí fora sozinho, e aí fica esses porquês. E aí nós adultos, olhando a expressão da criança, nós também vamos nos podando nessa questão de, será que eu devo ser alguém que questiona? Mas querido, deixa eu trazer uma boa notícia para você. Nós como cristãos, devemos acessar os porquês, os como assim nas nossas vidas. Porque senão, não é que você vai contradizer o que você está ouvindo, mas o sistema vai implantando em nós, e nós de uma forma sem perceber, vamos engolindo tudo e vamos aceitando tudo. Daqui a pouco tudo está dentro de casa. As crianças já estão de certa forma tomando a ordem, as rédeas da casa. Porque, veja, eu falei por quê? Porque nós deixamos de fazer questionamentos. Quer ver uma coisa? É evidentemente que quando você vai questionar alguém, você nunca vai com uma intenção, ou não pode, com a intenção de contradizer com quem você está falando, nem ser agressivo e nem ser ofensivo a quem você vai perguntar. Mesmo porque nós, cidadãos comuns, já somos no dia a dia
podado nas nossas perguntas. Quando se leva teu carro ao mecânico, é ele que sabe, né? Fora o Flavim, se você fizer uma pergunta, tem que trocar uma peça, o porquê já vem moendo, né, Flavim? Às vezes nós ficamos com medo, até de viajar, porque o mecânico determinou uma sentença para o teu carro, e você fica com medo de ficar na estrada. Então logo vem o porquê, né, Odirley? Geralmente é assim. Agora, quando você faz uma pergunta também para o pedreiro, você quer, né, Vera, fazer de uma forma com que fique agradável para você residir com alegria, mas ele faz o tipo dele. E aí ele tem o projeto todo elaborado de alguém que ficou anos na faculdade, preparando aquilo, entrega nas mãos dele. Você não pode pedir, por que você está fazendo do teu tipo? E aí quando nós caímos na mão do médico, então, daí estamos fritos em pouca banha. Por que eu tenho que fazer essa cirurgia? E se você perguntar ainda para ele, eu vou ficar bem pro resto da vida? Aí ele só falta dizer, você quer que eu assine um certificado para você e me responsabilize? Então nós vamos nos cerceando disso de tal forma, queridos, escute, esse é o ponto nevrálgico da ministração, que nós paramos de fazer perguntas para o texto bíblico. Sabe como você vai crescer na Bíblia? Fazendo perguntas para a Bíblia. Volto a dizer, sem contradizer, sem parecer agressivo, sem parecer ofensivo. Comece a fazer perguntas. Sabe como você conseguiu a tua formação profissional? Porque você fez perguntas. Você sentiu na liberdade e alguém foi te ensinando. Você assistiu uma aula, uma videoaula, você fez pergunta e você foi procurar. A Helenice é testemunha, eu, quando ouço uma palavra ou algo diferente, eu já vou para o doutor consultar, o doutor Google, já vou ver o que significa aquilo, o que ele quer dizer com aquilo. E aí na palavra não é diferente. Mais do que correto, queridos, é extremamente necessário que nós façamos perguntas de como assim? Ou como é que esse ser humano de carne e osso como eu e você, chamado Noé, conseguiu viver em meio a uma geração totalmente corrompida? Uma geração onde homens e mulheres se depravavam. Já acontecia a depravação entre homens e homens, torpeza entre homens e mulheres. Não é uma novidade de agora. E depois em Sodoma e Gomorra a coisa só piorou. Então como Noé conseguiu viver e ainda ser chamado de justo, ser chamado de íntegro e do tipo que andava com Deus? Quantos aqui andam com Deus, digam amém? Então nós somos chamados nesse tempo para sermos vistos como aqueles separados de uma geração corrompida, que alguém pode olhar e dizer, esqueci o nome do abençoado, do cara que estava cantando aqui, o Merari é um menino justo, e é mesmo, é alguém íntegro, é alguém fácil de se conviver, é uma companhia agradável. Você tem esses predicativos em meio a uma geração corrompida? Você sabe o que é uma geração corrompida? É uma laranja que não foi salva, que começou a se deteriorar, mas ela continuou ali junto às outras, e aí começou a contaminar as outras. Você sabe o que é a corrupção? Quantos aqui sabem o que é corrupção? Sinônimo de corrupção, qual que é? Qual que é? Sinônimo de corrupção? Não, só sinônimo de corrupção. Viu? Eu procuro, rapidinho eu vou lá e vejo. Me veio agora, qual o sinônimo de corrupção? Apodrecimento. Você sabia que é isso? Então, quando se fala em corrupção, é alguém que entrou para um lugar
Não vá consultar agora, viu? Vai que você vai procurar outras coisas e o pastor viajou na maionese. Então, assim, queridos, agora escute para o dado importante. É isso que me chamou a atenção. Eu estava pensando sobre a situação que nós vivemos. O momento em que, quando eu vou orar com o Senhor, me vem à mente todas essas coisas. Senhor, como eu vou obter livramento no meio de uma geração corrompida, de um sistema corrompido? Quando eu for encantonado, quando eu for colocado contra a parede, qual será a minha reação? Eu quero dizer, Senhor, como ser humano, eu vou fracassar. Então eu preciso do mais do Senhor, como disse João Batista. Vocês acham que João Batista falava que diminua eu e cresça o Senhor só por um chavão? Não, porque ele sabia que na medida que ele diminuía, o Senhor achava mais espaço no coração dele. Então, na medida que nós reconhecemos as nossas fragilidades, mais nós abrimos espaços para o Senhor. Então o que eu quero dizer, é que me chamou muita atenção, é que esse homem, ele se mantinha assim, sem saber que havia um mandamento para fazer isso, sem saber que havia uma lei dada a Moisés para fazer isso, que aliás, essa lei e esses mandamentos só foram dados para Moisés 900 anos depois. Então, antes de vir a direção de Deus para a humanidade, ele já fazia, ele já era íntegro, já era justo e andava com o papai, antes de acontecer a lei e os mandamentos. A questão, queridos, é: em que Noé se baseava para ser uma pessoa obediente e andar com Deus? A resposta nós vamos encontrar, sabe aonde? Voltando 500 anos atrás. Quantos querem voltar 500 anos atrás? Quantos querem voltar? Quantos querem, queridos? É só você chegar na Bíblia que você volta. É rapidinho. Não é nada de Matrix, não é nada de Spielberg, aliás, a melhor viagem que tem é bíblica. Apocalipse, então, é uma doideira. Se você for ver, você fica chapado do Espírito. Como diz o Judá Bertelli, você fica cheio do Espírito de tal forma que você fica doidão. E você faz uma viagem extraordinária. Eu ia dizer psicodélica não, mas extraordinária. Então, voltando 500 anos atrás, escute isso, nós vamos nos deparar com outro homem obediente que também andou com Deus. Quem pode me ajudar? Quem é? Enoque. Não, Jacó foi depois ainda. Enoque. Quem era Enoque? Bisavô de Noé. Olha que história tremenda. Enoque, ele amava tanto Deus, que Deus disse: Piazão, venha para cá, eu quero você perto de mim, você é tão apaixonado por mim, você é tão desejoso de andar comigo, ei, venha desfrutar do que é extraordinário, venha viver aquilo que olhos não viram, coração não, aliás, não desceu no coração do homem, mente não sabe, não desceu no coração do homem, venha para cá, para ver essas coisas, e chamou para junto dele. Mas Enoque, também na época, adquiriu esses comportamentos, de que forma? Mantendo-se diferente da geração com a qual ele vivia. Agora, como que nós vamos saber o que influenciou na vida de Enoque? Quem pode dizer para mim qual o homem que influenciou diretamente na vida de Enoque? Ninguém sabe. Eu tive que pesquisar também. Agora vejam, queridos, quantos anos nós voltamos atrás? 500. Agora nós vamos voltar 622 anos, para ser mais preciso. Aí nós chegamos ao tataravô de Enoque, que também andou com Deus. O Fabinho vai acertar, porque ele estuda. Em toda a viração do dia. Quem era, Fabinho? Adão, é isso.
Então veja assim, ó, queridos, Enoque tinha alguém no qual ele se espelhava. Noé tinha em alguém em qual ele se espelhava. Quem tem deixado o legado para você? Onde você tem buscado a tua firmeza no Senhor? A questão é que nós precisamos fazer perguntas. O que esses homens imperfeitos, assim como nós, tinham em comum? O que eles deixaram como legado para as demais gerações? As respostas são a importância e os benefícios de andar com Deus. Cada um deles enxergou isso. Aliás, Adão enxergou mais. O fato dele ter perdido essa regalia. O fato dele ter abrido mão dessa regalia. E colocado todos nós em complicação. Então, queridos, eu quero que nós atentemos para isso. Vejam, mesmo num abismo, vamos pegar assim numa média de 600 anos entre uma geração e outra, mesmo assim, mesmo diante de uma humanidade que não tinha perspectivas de melhoras, era uma humanidade sempre corrompida, mesmo assim Deus nunca deixou de manter a sua mão dupla, ou a sua mão de duas vias, buscando encontrar e se conectar com aqueles que anseiam por andar com Ele. Por mais que o Senhor olhe para a terra corrompida, por mais que veja o nosso governo na situação que se encontra, Ele acha entre nós alguém desejoso por Ele, e aí Ele nos conecta com quem realmente teve essas experiências. E eu me vi conectado com Noé, eu me vi conectado com Enoque, eu me vi conectado com Adão. Sabe aquele ciúme gospel de andar com Deus em toda viração do dia? O Senhor descer para andar com Ele. Imagine a segurança que você tem. É a mesma coisa que você andar em meio à guerra e mísseis caindo do teu lado, como diz o Salmos 91. E eu não serei atingido, porque o Senhor é comigo. Amém, queridos? Quando eu olho para os meus netos e a Helenice me serviu hoje uma porção de pipocas lá, enquanto eu estava terminando de dar uma olhada na palavra, e aí eu lembrei que a última vez que eles estiveram, nós sentamos na área lá fora, eu, ela, o genro, a filha, os dois netos, e a Tirzá tinha feito uma baciada de pipocas. E ali nós estávamos conversando, um atacava a pipoca, o outro puxava a pipoca para lá, o outro para cá, e nós brincávamos, nós conversávamos. São essas memórias que ficam gravadas no coração desta geração. Uma geração que tem segurança, que tem família. Você tem feito isso na tua casa? Você tem feito isso com o teu esposo? Ela fez comigo essa abençoada. Ah, mas eu estou sozinha. Pega o Auau, o Totó e faz com ele. Ah, mas como é que eu vou criar nele essa convicção de que você está falando bíblica, pastor? Na medida que você está cuidando dele, o Senhor está falando ao seu coração, e o Senhor vai ministrando na sua vida. Quantos creem nisso? Porque é uma disposição para me tirar do marasmo, para eu ser tirado do lugar da letargia, do lugar da clausura, e buscar fazer alguma coisa. É isso que o Senhor quer de nós nesses dias. Vejam, queridos, que certamente naquela época todo mundo viu falar de Enoque, mas somente Noé, mesmo não tendo os pergaminhos bíblicos, mesmo não tendo os mandamentos, só ele deu importância e se apegou ao legado de Enoque. Ele ouviu de um homem, casualmente era da sua parentela, ele ouviu falar desse homem que andou com Deus e Deus levou para si.
Então ele buscou saber como ele criou essa forma de caminhar com Deus. E ele desenvolveu isso na sua vida. Quantos querem desenvolver o andar com Deus na sua vida? Acho que é isso que o Senhor quer nos levar nesses dias. Porém, queridos, os demais, como hoje, eles se perderam nas suas convicções. Ah, pastor, mas eu tinha uma convicção da minha vida. Não, eu vou fazer isso e deu. Se perderam nas suas convicções e nas suas confusões mentais, como diz lá em Juízes. Cada um fazia aquilo que era melhor diante dos seus olhos, porque não havia rei. Quem tem rei se submete a ele. Quantos tem o rei Jesus? Quem tem rei se sujeita a ele e ouve ele, e anda consoante os seus caminhos e anda com ele. Essa é a bênção. Então eles faziam aquilo que julgavam aos seus próprios olhos. Agora, queridos, por que a humanidade se perdeu? Porque para aquela gente construir algo grandioso, como o Senhor determinou, para navegar em rios lá, sem nenhuma expressão, quem sabe tinha alguns riozinhos na época, e tinha mesmo, mas para colocar uma embarcação de uma construção de 100 anos, realmente não tinha espaço. E lógico que aos olhos da humanidade, isso parecia loucura, idiotice e um absurdo. Quando esses fora da casinha olham para mim e para você, quem sabe eles digam: é um absurdo o que ele está fazendo, indo lá na igreja, como disse a Naira aqui, trazer dinheiro para o pastor. Não compreende o que é andar com Deus, é em obediência. Quando ela falou de dízimos e ofertas, é a primeira prova, porque muitos de nós têm o coração no bolso. Muitos de nós não se apaixonam daqui, se apaixonam daqui. Quantos não casaram porque deram o golpe do baú, tentaram? Porque queriam se acomodar. Mas a riqueza estava presa no coração. Entende isso, queridos? Então o Senhor tem nos chamado para beirar o absurdo, beirar o ridículo aos olhos dos outros, mas fazer aquilo que Ele tem determinado que façamos. Porque não é mesmo diante dessas críticas, dessas oposições, ele não deixou de andar com Deus e se determinou a fazer aquela obra, levando 100 anos. Às vezes nós não conseguimos honrar um comprometimento, como foi falado aqui também, com a igreja, com algum departamento, por um espaço de tempo. Ele se tornou um ícone de decisão, de obediência, porque ele fez isso em 100 anos. Se sujeitou à obediência 100 anos, porque ele tinha uma convicção, porque ele tinha resolvido no seu coração que obedecer a Deus parecia a coisa mais lógica para se fazer. Amém, queridos? O que é lógico? O que é um culto racional? Lógico é aquilo que é correto, mas aos olhos de quem? Aos olhos do papai. Por que uma criança não sai correndo e vai para a rua? Porque não é aos olhos dela que é correto, é aos olhos do seu tutor, do seu pai ou da sua mãe. Assim eu e você não podemos sair dando tiro para todo lado, querendo fazer o que a nossa alma quer. Por que você está aqui à noite? Porque você venceu o teu comodismo e entendeu que estar na presença do Senhor é o desejo do coração dele. Amém, amados? É correto aos olhos de Deus. Então nós vencemos isso. Isso é lógico, é a coisa mais certa para se fazer, porque ele sabia que, olhe, escute isso, ele sabia que a obediência, ela estava acima das circunstâncias. Ah, mas a coisa não está fácil, mas eu tenho que obedecer. Estão me atacando, eu tenho que obedecer. Estão me tripudiando, me tiraram para louco, mas eu tenho que obedecer a uma determinação do Pai.
Eu sou daquele povo que anda com o Senhor, daquela congregação, eu vou andar com ela, por mais que me critiquem, porque há uma determinação do Pai. Eu prefiro obedecer, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Quando se entende isso? Então, quando eu dizimo, não é sobre dízimo e oferta que eu vou ministrar, que a pastora Nair já ministrou bastante. Mas quando eu dizimo e eu oferto, quantos me criticam se eu sair alardeando aí? É lógico que eu não faço isso. A começar pelos parentes, que nem sabem o que é isso. Eu estou dizendo parentes não convertidos. Eles vão dizer que é loucura, mas loucura é ficar debaixo de maldição. Loucura é ter a pecha de ladrão na eternidade, não só na terra. Isso é loucura. Isso é absurdo. Mas Noé resolveu andar debaixo dessa convicção. Por isso, queridos, como eu falei no início, nós somos resultados do que Noé, ele não só pôs a salvo a sua família, era só a sua família, os 8, nós somos o resultado de 8, por isso que 8 representa novos começos, nós somos o resultado daqueles 8, os animais são resultados daquela ação de Noé, a família de Noé se colocou a salvo, então ele preservou toda a raça humana porque obedeceu ao Senhor, porque ouviu a respeito do seu bisavô, ouviu a respeito do tataravô do seu bisavô, e ele se propôs fazer a mesma coisa. A questão é, queridos, como nos mantermos? Vou caminhar agora para o fechamento, e eu quero chamar a atenção do teu coração. Como nós nos manteremos íntegros, justos, honestos, diante de um sistema todo corrompido? Como nós vamos nos manter? Essa é a pergunta. Quando eu falei, nós fazemos pergunta para o texto. Ei, faça pergunta para o teu íntimo. Faça pergunta para a sua alma. Faça pergunta para o teu espírito, para o teu coração. Como eu vou me manter íntegro? Como eu vou me manter justo? Como eu vou andar com Deus em meio a uma geração perversa, perdida, corrupta, um sistema podre, corrompido? Como eu, diga, coloca a mão no seu peito, diga, como eu vou me manter, diga, justo, íntegro e andando com Deus, diga, em meio a uma geração totalmente corrompida. Escute isso, quando você estiver orando, quando você estiver lendo a Bíblia, deixa os teus olhos, o teu coração, o teu espírito se conectar com o eterno, e na medida que houver essa conexão, você vai ser levado para esses lugares onde ficaram esses legados para eu e você nos beneficiarmos, para eu e você nos sermos desarraigados desse sistema e dizer, tem esperança no Senhor. Quantos creem que tem esperança no Senhor? Então, queridos, como que nós vamos nos manter íntegros? A palavra de Deus diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e não para os montes. O salmista diz, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, não vem dos montes. Então existe a montanha até da área financeira, existem os montes dos empregos, existe uma série de montes, e às vezes nós ficamos olhando para essas circunstâncias. Agora temos o monte da eleição, da política. Quantos não estão ansiosos? Ei, vai orar, abençoado. Diga para quem está ao seu lado, vai orar. Se você está pensando, será que o cara Nine Finger vai de novo tomar
a nossa nação vai orar. Porque quanto mais eu critico, mais eu falo, sabe o que acontece, queridos? Mais a minha alma fica aflita, mais o fermento se movimenta, e toda massa levedada é um problema, vai derramar. Então eu preciso ser uma massa nas mãos do Todo-Poderoso, aquele que sabe, aquele que molda, aquele que sabe o que é melhor para mim. Quantos compreendem isso? Amém, queridos? Como nós vamos nos portar íntegros, olhando para o autor e consumador da fé, e ansiando pela sua presença, desejando a presença do Senhor. Ei, quando você está andando nas ruas, quando você está pilotando o seu carro, quando você está viajando, quando você sai nas noites boas, tá, queridos? Espero que todo crente que saia nas noites claras. Quando você sai de casa, quando você vai para o trabalho, quando você vai dormir, o Senhor anda com você? A presença dele é forte contigo? Ou você nem nota? Ou você nem percebe? Veja, é claro que nós como seres humanos, muitas coisas nós já fazemos no automático. Ninguém faz um planejamento para levantar pela manhã e pegar a escova de dente correta, o tubo do creme dental e pensar, bom, agora eu vou levar para os meus... Não, é no automático. Quando você sente necessidade também é no automático, você vai lá no automático, você faz um projeto para isso, é ou não é verdade? Faça da vida com Deus também um hábito no seu dia a dia. Faça isso. Eu vou dormir, então já é hábito Deus conversar com Ele. Eu levanto pela manhã, já é hábito eu dizer, Espírito Santo, good morning, how are you, Espírito Santo? Oh, Holy Spirit. Já é normal nós conversarmos com Ele. Espírito Santo, quando eu estiver andando, me guarde. Sabe, esses dias eu saí meio apressado e tinha que ir num lugar para uma determinada consulta, e eu sei que nos dias 10, todo mundo resolve sair de carro, porque parece que vão receber e já pode gastar um pouco mais. E aí eu disse, Senhor, meu Deus, agora como que eu vou chegar no horário lá, se já estou atrasado? Queridos, tinha uma vaga na frente do lugar onde eu fui. Nunca aquela vaga está desocupada. Porque eu não exigi do Espírito Santo. Eu disse, Senhor, me ajude. Espírito Santo, seja comigo. O Senhor é comigo. Me ajude. Só isso. Porque tem gente que faz oração assim. E aí, Pai, vai na frente arrumando o caminho. Senhor, prepara uma vaga para mim. Você torna o dono de Deus. Cuidado com a tua oração. Sempre que você orar, peça por misericórdia, Senhor, por compaixão. É o vaso pedindo para o construtor, para o oleiro. Me ajude. Queridos, como nós vamos nos manter íntegros, desejando sempre caminhar com Ele. E ainda, escute isso, ainda que os nossos pais e os nossos avós não tenham deixado nada de bom, você olha para o teu pai, alguns, quem sabe aqui, nem conheceram o pai, de tão bom que ele era. Outros tiveram um pai que abomina o que você está fazendo e o caminho onde você está andando, mas você se mantém como Noé, íntegro, justo e andando com Deus. Outros pais e outros avós, quem sabe, foram sanguinários, prostitutos, que acabou atingindo você e a geração dos netos. Ainda que esses pais e avós não tenham sido em nada bons, nós devemos nos apropriar dos legados, ou do legado dos legados dos heróis da fé descritos em Hebreus 11. Levei você a 500 anos de viagem, convidei você para mais 622 anos. Agora, depois disso, transportei você há 2000 anos atrás somente.
para você perceber, o 2000 e poucos anos atrás, que tem um legado ali. Aliás, a Bíblia diz assim, porque além de o Senhor dizer que estaria conosco todos os dias, ainda nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas, que também se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Mas em Hebreus 11, você vai ver o histórico dos heróis da fé. Pegue um deles só. Ei, um deles faz parte da tua parentela. Você sabia disso, queridos? Não acredita, né? Você não acredita que isso faz parte da geração que andou no deserto? Você não acredita que você faz parte da geração que Noé colocou na arca? Aqueles 8? Ou você é de outro planeta, então? Não é verdade? Se apegue a um desses. E veja como Deus operou na vida de Moisés. Veja como Deus operou numa prostituta chamada Raabe. Vejam como Deus também se moveu na vida de alguém que era filho de uma prostituta, agora não lembro o nome dele, se alguém me lembrar, me ajude, ali de Juízes, que se tornou também um juiz, lembre, aquele que fez a promessa, que depois acabou comprometendo a filha. Lembre, queridos, pegue um desses, Jefté. Temos alguém que lembra dos Jefté, lembre de Jefté, que disse, eu sou filho, aquele nome feio que você fala, sabe, que falava para os outros, seu filho, ele era um desses. Mas pega a convicção, como ele arrumou a sua vida no Senhor. Então nós temos uma grande nuvem de testemunha a nos rodear. Eu falei tudo isso, queridos, para você preparar o teu coração nesses dias que nós estamos vivendo. Para você sair das tuas dificuldades. Para você sair dos teus achismos. Para você sair da tua postura de resistência. Para você se tornar verdadeiramente alguém justo e íntegro aos olhos de Deus. Para que quando vier os dias de grandes dificuldades, as circunstâncias, os apedrejamentos, como aconteceu com Estevão, você possa abrir os teus olhos e enxergar o Todo-Poderoso e os anjos à sua volta. Você possa ser esse tipo de homem, esse tipo de mulher, cheio do Espírito Santo, que diz como o salmista proferiu, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Augusto, ou na casa do Odirley, ou na casa do Christian Vera, ou na casa do Mombelli. Sabe, ter essa alegria de saber que você vai entrar na arca, e ali na arca você vai se deparar com os santos. Para mim até os animais foram santificados ali, porque foram tirados do lugar da corrupção. Imagine todos ali juntos, claro, tinham compartimentos separados, porque vários compartimentos, mas todos estavam debaixo da mão do Todo-Poderoso sendo guardado. Amém, queridos? Quantos receberam isso? Onde você vai buscar o seu legado? Em quem você tem esperado? Só vou encerrar com isso. Não se acerque de situações que não deram certas. Mas eu tive um pai que foi isso, isso e isso. Tive um avô que foi isso e isso. Seja um Noé desses dias. Seja um Enoque desses dias. Seja um Jefté desses dias. Seja uma Débora, uma juíza desses dias. Seja um Elias, seja um Eliseu. Seja um Neemias, seja um Joel. E aí, quais são os heróis que ocupam o teu coração? Tire o Homem-Aranha, tire o Superman, tire o Lanterna Verde. Olha, até eu sei os caras, né? Tire esses camaradas do teu coração. Se aproprie do que está aqui. E você verá os teus netos, que ainda têm filhos, verá os filhos apegados a eles. Mas você verá teus netos apegados ao Deus que fez diferença na sua vida. Amém, queridos? Fique em pé e vamos orar. Quero que você, de uma forma abençoada e santificada,
Pegue a mão de quem está próximo de você. Dê a mão de quem está próximo de você. Ei, eu quero fazer uma oração hoje. Sinto agora, nesse momento, de fazer uma oração, permitindo que todos nós nos vejamos numa conexão com os céus. Quando nós damos a mão para alguém, eu saio do isolamento. Eu me conecto a esse alguém. Tem esposas que precisam, como diz aqui na nossa região, pechar com o marido, né? Quase atropelar o marido para dar um abraço nele, né? Bem, para ele dizer, ei, me abrace. E nós como os irmãos somos assim também, às vezes preferimos o isolamento e o distanciamento. Mas se sinta hoje como alguém convidado para entrar na arca do Senhor. Alguém desafiado para dizer, ei, assim como houve um novo começo para a humanidade, existem situações e áreas na minha e na sua vida que carecem desse novo começo. Feche os teus olhos, eu quero orar ao Senhor. Bendito Espírito Santo de Deus, Pai eterno, santo e poderoso, nós estamos nesse momento como igreja, rogando ao Senhor, que se abram os portais eternos, para que toda sorte de bênção, Senhor, de compreensão, de discernimento, Senhor, se derrame sobre o teu povo, em especial sobre cada um desses que vieram aqui, desejosos, sedentos, famintos pela presença do Senhor, esses, papai, que vieram prestar um louvor e uma adoração àquele que nos salvou, àquele que guarda cada um de nós em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração perversa. O Senhor deseja nos manter íntegros, justos e aqueles que anseiam em andar com o Senhor. Por isso eu oro, meu Deus, que o Senhor nos revista da planta dos pés ao alto da cabeça, que o Senhor faça mover o nosso homem interior, que o Senhor abra os olhos, Senhor, do nosso entendimento, que o Senhor destape os nossos olhos, Senhor, e nos revista, papai, de toda a armadura dos céus, para andarmos conforme a tua direção. Eu oro por filhos e filhas obedientes. Eu oro, Pai, por filhos e filhas desejosas pela presença do Senhor, de andar contigo, Senhor. Pai, rápidos para abandonar o mau caminho, para se deixar ser tratado nesses dias, Senhor, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que os homens, Senhor, falem mal da nossa postura, nós somos fortalecidos no Senhor, nós estamos enraigados, acimentados na rocha que é Cristo Jesus. Por isso nós te damos glória, louvor, nós te bendizemos, nós declaramos que andamos, Senhor, segundo a direção do Senhor. Não nos guiamos por vista, mas nos guiamos pela fé, os nossos olhos projetados em Cristo Jesus, que é quem nos fortalece. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Se eu fosse você, dava mais um aplauso bem forte a Ele. A Ele.